Olá, sou a professora Andréa Mendes e convido você para 5 minutos de história. Hoje nós vamos conversar sobre a transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média e como aconteceram as mudanças que provocaram o fim do período medieval. Está pronto? Então vamos lá. O período medieval ele começa no século V depois de Cristo e se estende até o século XV. Alguns autores afirmam que o marco que inicia, a Idade Média é justamente o fim do Império Romano. Outros autores já confirmam que há duas possibilidades de um fechamento desse período. A primeira é acreditar que ele termina quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, no ano de 1453. Já outros pesquisadores dizem que essa ruptura e início de uma novidade aconteceu quando Cristóvão Colombo chegou à América, apresentando então um novo mundo ao velho mundo, no ano de 1492. A partir então dessa periodização, nós já podemos conversar sobre quais as características da Alta Idade Média. A Alta Idade Média vai ser marcada pelo feudalismo. O feudalismo foi não só um modo de produção, mas principalmente um modelo de sociedade implantado na Europa Central. O feudalismo tinha na terra a sua principal riqueza e recurso, e nas relações feudo-vassálicas entre senhores e servos, o fundamento da sociedade. A sociedade da Alta Idade Média se dividia em três ordens: o clero, a nobreza e o povo. O povo, por sua vez, tinha duas possibilidades de existência. Podiam ser os servos ou podiam ser também os vilões. O período do feudalismo foi muito marcado, então, por essa visão de sociedade, mas principalmente por um teocentrismo, com Deus no centro de todas as produções. Um elemento interessante é que, mesmo dentro do feudalismo, surgiram as primeiras feiras, a partir do crescimento da produção, do crescimento da população e principalmente pelos inventos criados pelos homens e mulheres da Idade Média. Com o aumento, então, da produção e circulação de alimentos, foi possível o surgimento de outras atividades. E esse elemento, ele acabou sendo enriquecido a partir do momento que os turcos otomanos tomaram Jerusalém e acabaram provocando uma reação da Igreja Católica, que convocou então os cristãos europeus para um movimento religioso e militar chamado de Cruzada. As cruzadas, então, trouxeram novos produtos, mercadorias para a Europa, ao mesmo tempo que provocaram também essa acirrada disputa entre as religiões cristã e muçulmana. Com o fim das cruzadas, a Europa conheceu então o renascimento comercial e urbano, quando as feiras se tornaram burgos e, a partir daí, lutaram pela autonomia, criando as cartas de franquias e se transformando em cidades independentes. Com esse desenvolvimento, parecia que a Idade Média continuaria próspera quando, de repente, aconteceram as primeiras grandes guerras e, principalmente, a peste negra. A principal guerra no período medieval é justamente a Guerra dos 100 Anos, que, apesar de ter durado mais, quase 116 anos, ela também deixou a Europa devastada, já que nós temos a França e a Inglaterra disputando inicialmente uma região e o trono francês. Após, então, a guerra, veio a peste bubônica espalhada pelas pulgas dos ratos contaminados e que em poucos anos dizimou quase 2/3 da população europeia. Esse clima foi piorado a partir das rebeliões e revoltas camponesas provocadas pela fome e a miséria, que acabaram então tornando muito difícil a vida naquele período. A única solução encontrada foi justamente buscar novas rotas de comércio, já que o mar Mediterrâneo era controlado pelas repúblicas italianas e pelos turcos otomanos. Porém, a Idade Média também conheceu as universidades, também conheceu o surgimento de uma arte interessantíssima e única, que transitou do românico para o gótico.
A Idade Média é muito rica. Espero que você também tenha gostado. Até logo!